Olá, eu sou Viviane Santos, eu sou psicanalista, doutora em psicanálise pela UERJ e hoje nós vamos trabalhar o texto Sexualidade Feminina de Freud. Esse texto se associa à Conferência 33 sobre a feminilidade também do Freud. É importante ressaltar nesse texto que ele vai fazendo toda a pontuação em relação à sexualidade feminina e em paralelo entre as meninas e os meninos, né? Ele vai fazendo ponto a ponto o que é parecido, aonde que se desloca. Esse é o percurso que ele vai fazendo sobre o desenvolvimento da sexualidade feminina. É importante a gente ressaltar que a menina ela entra no complexo de Édipo a partir do complexo de castração, e no menino é o inverso, o menino termina o complexo de Édipo com o complexo de castração. E outro ponto que é importante marcar é que ambos, meninos e meninas, a gente quando fala da libido, a gente fala de uma libido única, que Freud associa nessa época a libido ao falo e, bom, conforme ele vai desenvolvendo o texto, ele vai associando ao órgão, ao pênis, mas a gente sabe que isso é uma posição metafórica, que o falo tem a ver com a libido e é uma libido única. Esses eu acho que são os pontos mais importantes para ficarmos atentos ao longo da aula. Vamos começar. Então, Freud começa o texto explicando sobre a ligação da criança com o genitor do sexo oposto no complexo de Édipo. Ele já começa o texto falando sobre o complexo de Édipo. E aí ele diz que no menino o primeiro objeto amoroso é a mãe e continua sendo. O pai, ele vira o rival. Na menina, não acontece isso. Na menina, o primeiro objeto amoroso não é o pai, é a própria mãe. E depois é que ela vai encontrar um caminho para o pai. Então aí já começa uma diferenciação do desenvolvimento da sexualidade no menino e na menina, né? O menino tem o objeto amoroso a mãe e o pai como rival, e a menina também tem como objeto amoroso a mãe, e depois ela vai tomar um caminho em direção ao pai. Na sexualidade feminina, a menina tem a tarefa de abandonar o que constitui sua primeira zona genital, o clitóris, em favor de uma outra nova, a vagina. Ele faz analogia dessa troca, a troca do seu objeto original, a mãe, pelo pai. Então a gente precisa pensar que assim, Freud ele faz toda essa associação do desenvolvimento da sexualidade associando ao órgão genital. Mas a gente precisa ler fazendo, enfim, com muito cuidado, né? A gente precisa ler pensando que ele toma isso de forma metafórica. Ele dá essa diferenciação desse primeiro momento da sexualidade feminina, onde estaria associado ao clitóris, e um segundo momento da sexualidade feminina, que há uma mudança de objeto. Mas o mais importante dessas mudanças não é o clitóris ou a vagina, enfim, é essa troca de objeto, né, da mãe, que é o primeiro objeto, assim como no menino, e depois ir em direção ao pai. Então, acho que essa é a parte importante. Quando ele faz essa analogia, ele associa esse primeiro momento da sexualidade à mãe como objeto e o segundo momento ao pai. Então, ele toma como exemplo as mulheres que ele analisou, que possuíam forte ligação com o pai. A análise mostrava que essa ligação foi precedida por uma fase de ligação exclusiva à mãe, igualmente intensa e apaixonada. Então, essa primeira fase do desenvolvimento da sexualidade feminina é a fase de ligação da menina com a mãe. Então, tem essa fase de ligação exclusiva com a mãe, que ele associa aí ao clitóris. Na verdade, tínhamos de levar em conta a possibilidade de um certo número de mulheres permanecerem detidas em sua ligação original à mãe e nunca alcançarem uma verdadeira mudança em direção aos homens. Então, ele diz que algumas mulheres permanecem nesse momento de ligação forte com a mãe e acabam não se direcionando em direção aos homens, em direção ao pai. E ele vai dizer que essa fase inicial, ela tem muita importância nas mulheres, essa fase pré-edipiana de ligação da menina com a mãe tem uma posição importante no desenvolvimento da sexualidade. Ele considera a universalidade da tese segundo o qual o complexo de Édipo é o núcleo das neuroses, mesmo tendo essa diferenciação de como entra no complexo de Édipo dos meninos e das meninas, ainda assim o complexo de Édipo é o núcleo das neuroses.
A mulher só atinge a normal situação edipiana positiva depois de ter superado um período anterior, que é governado pelo complexo negativo. Então, ele vai explicar essa diferenciação em que ele fala de positivo e negativo. Durante essa fase de complexo negativo, o pai de uma menina não é para ela muito mais que um rival causador de problemas. Lembrando, né, nesse momento que ele está chamando de complexo negativo, é esse momento pré-edípico, que a menina está ligada à mãe. Então, a menina vai ver o pai como um rival, assim como acontece nos meninos, né? Mesmo assim, o Freud marca que não há um paralelismo entre o desenvolvimento sexual dos meninos e das meninas. Mesmo tendo esse momento onde a menina ocupa mais ou menos a mesma posição que os meninos, não tem como a gente considerar esse paralelo, porque depois o desenvolvimento da sexualidade feminina é diferente. Enfim, e tem esse momento do complexo negativo, onde a menina está ligada fortemente com a mãe e toma o pai como rival. Isso acontece nos meninos, que é ligado fortemente à mãe, e o pai é tomado como rival. Mas isso é diferente nos meninos e nas meninas, mesmo que tenham a mesma configuração. Então, Freud localiza, neste tempo da ligação forte com a mãe, a etiologia da histeria e, na dependência da mãe, o germe da paranoia em mulheres. Então, isso é importante, porque ele toma aí um pouco da psicopatologia, né? Ele vai dizer que esse ponto pré-edípico, né, da ligação forte da menina com a mãe, tá a etiologia da histeria. Então, se tem uma ligação forte, tem a ver com a histeria. E se tem uma dependência em relação à mãe, tá ali o germe da paranoia. Isso eu achei interessante do texto, é alguma coisa que passa assim de forma sutil, mas que é importante a gente destacar. Então, a etiologia da histeria tem a ver com essa fase pré-edípica e a ligação de dependência da menina com a mãe tem a ver com a paranoia. Ele vai separar dois fatos importantes. O primeiro deles, a intensa dependência de uma mulher ao pai simplesmente assume a herança de uma ligação igualmente forte com a mãe. E o segundo fato importante é que essa fase primitiva demora um período de tempo longo. Então, ele vai falar isso, que a dependência da mulher em relação ao pai, ela é oriunda desse primeiro ponto pré-edípico, onde a mulher tinha uma ligação, a menina tinha uma ligação muito forte com a mãe. E essa fase pré-edípica nas meninas demora um tempo longo. Ele vai falar depois da bissexualidade. A bissexualidade presente, conforme acreditamos na disposição inata dos seres humanos, vem para o primeiro plano muito mais claramente nas mulheres do que nos homens. E ele vai dizer que essa bissexualidade ela tem a ver com o fato das mulheres terem duas zonas sexuais, o clitóris, análogo ao órgão masculino, e a vagina, que é o órgão sexual propriamente dito. Então, ele vai fazer essa colocação que a bissexualidade ela aparece muito mais claramente nas mulheres, porque elas têm duas zonas erógenas importantes, o clitóris e a vagina. Então, ele associa a bissexualidade a esses dois momentos, esses dois tempos, né? O pré-edípico, que tem a ver com o clitóris, e o desenvolvimento propriamente dito da sexualidade, que tem a ver com a vagina. Então, nas mulheres, as ocorrências genitais da infância se associam ao clitóris, dividindo a vida sexual em duas fases, uma masculina e outra feminina. Então, ele também faz essa colocação, que essa primeira fase pré-edípica, que tem a ver com ligação da menina com a mãe, e que o primeiro objeto, a zona erógena principal ali é o clitóris, ela é uma fase masculina. E essa segunda fase, que tem a ver com o deslocamento do objeto para o pai, que tem a ver com a zona erógena da vagina, ela é uma fase feminina. No processo feminino, há uma transição de uma fase a outra, que não apresenta desenvolvimento análogo na sexualidade masculina. Nas mulheres, o clitóris vai continuar funcionando na vida sexual feminina posterior. Por isso que ele fala da bissexualidade, porque não é como se, tivesse esse momento do desenvolvimento e depois isso é colocado de lado. O clitóris continua sendo uma zona erógena nas mulheres, por isso que ele coloca desse momento ter a ver com uma posição de bissexualidade, né? Porque o clitóris não deixa de ser uma zona erógena, ele continua funcionando na vida sexual feminina. E ele também diz aí que nos meninos isso não acontece, nos homens isso não acontece, né?
tem uma transição dessa fase pré-edípica para a fase edipiana propriamente dita, e isso não acontece nos meninos. Outra diferença que ele marca está relacionada com o encontro do objeto. Nos homens, o primeiro objeto é a mãe, e nas mulheres também. Mas ao final do desenvolvimento sexual, as mulheres tomam o pai como novo objeto amoroso. Então também tem isso, tem essa diferença. O primeiro objeto é sempre a mãe, só que os meninos tomam o pai como um rival e as meninas vão em direção ao pai no segundo momento do desenvolvimento. Somente nas crianças do sexo masculino que encontramos o complexo de Édipo definido pelo amor por um dos pais e ódio pelo outro, seu rival. O menino sai do complexo de Édipo pelo complexo de castração. Tem a descoberta da possibilidade de castração que conduz à transformação do complexo de Édipo e à criação do superego. Vamos com calma com isso. Vamos lá. Então, as crianças do sexo masculino, ele diz, só os meninos é que conseguem manter essa ambivalência, amor por um dos pais e ódio pelo outro. As meninas não. Por quê? Porque o primeiro objeto de amor também é a mãe. Ama a mãe e depois é que vai em direção ao pai. Então o pai, no primeiro momento do desenvolvimento, é tomado como um rival e depois toda a direção da sexualidade vai ao genitor do sexo oposto. Então o menino, aí isso já é a diferença, né? No menino tem essa ambivalência presente, na menina não. E o menino sai do complexo de Édipo pelo complexo de castração. É quando o menino vê que a menina, a mulher, ela é castrada, ele sai do complexo de castração e entra no complexo de Édipo. A menina é o contrário. A menina entra no complexo de Édipo depois do complexo de castração. Então, é isso. O menino sai do complexo de Édipo pelo complexo de castração. A menina entra no complexo de Édipo pelo complexo de castração. A descoberta da possibilidade de castração, como é que isso acontece nos meninos? Vamos lá. A descoberta da possibilidade de castração que o conduz à transformação do complexo de Édipo e à criação do superego. O interesse em preservar o pênis transforma-se numa restrição à sexualidade infantil. Isso acontece nos meninos. Então, o menino tem lá o seu amor pela mãe e o pai é tomado como um rival. Ele vê que a menina é castrada, que a mulher é castrada, ele tem medo de perder o próprio pênis. Então, ele desloca o amor da mãe para as outras meninas, para as outras mulheres. É por isso que o complexo de castração encerra o complexo de Édipo nos meninos. Então, isso conduz à transformação do complexo de Édipo e à criação do superego. Existe uma lei que instaura aí. Você não pode ter essa mulher. Então, o pai, né, como se o pai dissesse para o filho, bom, essa você não pode ter, essa é minha. Então, precisa ir em direção às outras mulheres. E o interesse em preservar o próprio órgão, o próprio pênis, é o que faz essa restrição à sexualidade infantil. Então, quando o menino vê que a mulher é castrada, ele pensa, bom, isso pode acontecer comigo também. Então, ele respeita a lei do pai. Nas meninas é diferente. Primeiro vamos falar aqui em relação aos meninos. Aí, bom, ele vai falar agora como é que funciona nas mulheres. Os efeitos do complexo de castração nas mulheres são diferentes. Por quê? Porque a mulher se reconhece como castrada, mas se rebela contra isso. E a partir disso, a partir de se ver como castrada, tem 3 linhas de desenvolvimento. Primeiro, repulsa a sexualidade. A menina cresce insatisfeita com seu clitóris e com a sua sexualidade geral. Segundo, a menina aferra-se à sua masculinidade ameaçada. Aferra-se à esperança de conseguir um pênis, desenvolvendo um complexo de masculinidade e uma escolha objetal homossexual. E o terceiro ponto, que ele diz que é a forma feminina, a mulher toma o pai como objeto, forma feminina para o complexo de Édipo. Então é isso. Se o menino ele sai do complexo de Édipo pelo complexo de castração, ele abandona a mãe como o amor pela mãe, pelo medo que o pai coloca a lei, né? Então, pelo medo de perder o próprio órgão, o próprio pênis, ele sai do complexo de Édipo. A menina, ela já é castrada desde sempre, então a diferença aparece aí. Então, ele vai dizer isso, que são 3 modos de saída para esse momento onde a menina se vê como castrada. Primeiro, repulsa a sua própria sexualidade, vive
sempre insatisfeita com aquilo. Segundo ponto, tem essa esperança de conseguir, que é uma das teorias sexuais infantis, que o pênis é pequeno e ainda vai crescer, e aí acaba ficando nesse lugar e desenvolvendo uma masculinidade, uma posição mais voltada para o lado homossexual. E a terceira saída é tomar o pai como objeto, então entra no complexo de Édipo. A fase pré-edipiana, de ligação com a mãe, tem importância muito maior nas mulheres do que nos homens. É a segunda vez que ele fala isso no texto, né? Já falou isso lá atrás, que essa fase é muito importante nas meninas. Está falando isso de novo, que essa fase pré-edipiana de ligação da menina com a mãe é muito importante nas mulheres. Muitas mulheres escolhem os maridos conforme o modelo do pai, ou colocam no lugar do pai. Mas repetem com eles os maus relacionamentos com suas mães. Os anos conjugais se tornam anos de luta com os maridos, tal como foram com suas mães. A gente escuta muito isso nos consultórios, né? A ligação ruim que as mães têm, que as mulheres têm com as suas mães, né? Enfim, isso aparece muito nos consultórios. E mesmo que a mulher escolha, o que ele está dizendo aqui, né? Que a mulher escolha o marido mais parecido com o pai, o que ela repete com esse marido é a posição lá pré-edípica, a posição que ela tomava com a sua mãe. E aí ele vai dizer que a atitude hostil com a mãe não é consequência do complexo de Édipo, como acontece com os homens, mas se origina nessa fase precedente. Então, os homens têm essa ambivalência, os meninos têm essa ambivalência muito colocada, né? Um dos genitores é o rival e o outro é o objeto de amor. Nas meninas, não. Nas meninas, isso acontece junto. A mãe é tomada como objeto de amor e, ao mesmo tempo, há uma atitude hostil em direção à mãe. É isso que ele está dizendo aqui. Que não é consequência do complexo de Édipo, a atitude hostil. Ela já existe lá atrás, enquanto a menina toma a própria mãe como objeto de amor. E outro motivo específico do afastamento da menina em relação à mãe surge do efeito do complexo de castração. Ela percebe-se castrada e percebe que a mãe é castrada como ela. Então, diferente dos meninos que saem do complexo de Édipo no complexo de castração, a menina ela já percebe-se castrada e percebe que a mãe também é castrada. Por isso que ela vai em direção ao pai, porque a mãe é castrada como ela quer aquele objeto que ela não tem e o pai tem, então ela vai em direção ao pai. E aí, é aí que ele marca aqui a saída do complexo de castração e a entrada no complexo de Édipo. Então, tem 3 caminhos possíveis a partir do complexo de castração. Ele já falou isso antes, só que aqui ele organizou melhor. Cessação de toda a vida sexual, superinfantilização da masculinidade e passos definitivos na feminilidade. São os 3 pontos que ele falou antes, né? Primeiro é uma repulsa total, cessação da vida sexual. O segundo ponto é um ponto onde ela mantém aquela ideia infantil de que o pênis é pequeno e vai crescer e por isso mantém-se na posição da masculinidade. E o terceiro é quando ela entra no complexo de Édipo, vai em direção ao pai e toma passos definitivos na feminilidade. A atividade fálica nas meninas, elas têm um papel. Freud fala do papel da masturbação infantil nas meninas e que a proibição dela pode levar a uma atitude desafiadora, que faz essa masturbação persistir e desenvolver a saída pela masculinidade. Então ele vai dizer que essa masturbação infantil é a posição que está associada à segunda saída que ele dá aqui do complexo de castração, que é essa posição em relação à própria masculinidade. Tem a ver com esse momento pré-edípico, com a ligação do clitóris como zona erógena. Então ele diz que proibir a masturbação infantil feminina pode levar a essa saída pela masculinidade. O reconhecimento da castração nas meninas é vivido com hesitação e relutância, possuindo a fantasia de que um dia o pênis vai crescer. Só mais tarde a criança entende que a castração está presente para todos e quando percebe isso, a mãe sofre uma depreciação aos olhos da menina. Então, a posição em relação à mãe, antes lá era uma ligação de amor, ao mesmo tempo que a menina via que a mãe era castrada como ela.
ela, por perceber a castração na mãe, vai em direção ao pai e entra no complexo de Édipo. Na verdade, ela percebendo que a mãe é castrada, ela tem 3 saídas. Primeiro, essa repulsa à sexualidade, a segunda é a posição masculina e a terceira é ir em direção ao pai, que é o que ele diz que é a posição feminina, né? A saída pelo complexo de Édipo. E aí, bom, esse reconhecimento de que ela é castrada, de que a mãe é castrada, ele é vivido com angústia, ele é vivido com hesitação, porque a menina mantém essa fantasia infantil, né, que o pênis vai crescer. Depois que a criança percebe que a castração está para todos, que é para além do órgão, é uma posição de desenvolvimento. É importante ter essa barra, essa lei que separa, né? Nos meninos ela incide com mais é mais visível isso, mas nas meninas também aparece. A castração está aí, tem a ver com a neurose. O complexo de Édipo tem a ver com a neurose. E aí, bom, quando ela se percebe castrada e percebe que a mãe é castrada também, isso tem uma depreciação nos olhos da menina. Então, ao final dessa primeira fase de ligação à mãe, emerge como motivo mais forte para a menina se afastar dela a censura por a mãe não ter lhe dado um pênis apropriado. Isso é, ter trazido ela ao mundo como mulher. A ligação à mãe está fadada a perecer, precisamente por ter sido a primeira e tão intensa. Então, a menina, quando ela percebe que a mãe é castrada e que não vai poder dar o pênis que ela quer, ela vai em direção ao pai. E com isso, enfim, tem essa posição mais hostil em relação à mãe. E essa ligação está sempre fadada a perecer. A ligação da mulher com a mãe está sempre complicado. Lacan vai dizer que a mãe, em alguns casos, né, é para uma mulher uma devastação. Tem uma ligação tão forte que pode causar uma devastação na mulher. Então, a intensa ligação da menina à mãe é fortemente ambivalente, sendo precisamente em consequência dessa ambivalência que, com a assistência de outros fatores, sua ligação se afasta à força da mãe e, mais uma vez, isto é, em consequência de uma característica geral da sexualidade infantil. Então, diferente dos meninos, que têm o rival e o objeto de amor, as meninas têm a mãe com uma atitude ambivalente. As meninas têm a mãe como objeto de amor e depois como objeto hostil, que ela tem o ódio. Então, o amor e o ódio nas meninas, ele é direcionado para a mãe. E aí, por isso, é uma ligação intensa e, ao mesmo tempo, ambivalente. A mãe primeiro é aquele objeto de amor e depois, quando ela se percebe castrada e percebe a mãe castrada também, aparece uma ligação de ódio e aí a menina vai em direção ao pai. Então, como é que os meninos podem manter intacta a sua ligação com a mãe, que não é menos forte do que a das meninas? Porque os meninos podem lidar com seus sentimentos ambivalentes para com a mãe, dirigindo sua hostilidade para o pai. Por isso que é diferente nos meninos e nas meninas. A hostilidade nas meninas é vivida com a mãe também. Nos meninos não, nos meninos jogam a hostilidade para o pai e os sentimentos ambivalentes com a mãe ficam preservados. Então, por isso que a relação do menino com a mãe, ela se mantém intacta, ela se mantém ali funcionando, porque o sentimento hostil vai para o rival. Com as meninas, não. As meninas exigem da mãe aquilo que ela não tem. E aí, por isso que tem essa diferenciação entre os meninos e as meninas em relação ao complexo de castração. Vamos dar uma paradinha, a gente volta já já.